Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos, né, da parte de manutenção automotiva, né? Hoje a gente vai estar falando sobre diferencial mecânico, né? A gente dividiu aí em três partes o vídeo. Hoje a gente vai estar fazendo algumas considerações iniciais sobre o mesmo, né? O que acontece durante o processo de direção, né, em um automóvel, né? Você talvez não tenha parado para perceber, né, o que acontece quando você faz um movimento de curva, né? Ou seja, quando você está entrando numa curva com o veículo, né? O que acontece? Você acaba tendo situações de diferença no que diz respeito ao raio da curvatura com base nas rodas de que estão recebendo lá a transmissão mecânica, né? Então, esse elemento que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, ele é justamente o eixo diferencial, né? Então, ele tem lá um eixo que vem direto da transmissão e tem os eixos que vão estar ligados às rodas, né? Então, basicamente, o que acontece? Se esse eixo ele tiver realmente perpendicular, né? Ou seja, se as rodas elas estiverem alinhadas com o eixo, se você estiver numa situação reta, você vai ter a mesma condição de proporção do eixo diferencial para as duas rodas. Ou seja, você vai ter a mesma proporção de rotação para as duas rodas, fazendo com que o carro ele venha se manter reto. Só que a partir do momento que você faz o movimento de curva, você acaba tendo para uma roda uma situação de rotação menor do que a outra. E isso se faz necessário justamente por causa da relação da curva que você vai estar realizando, né? Ou seja, uma roda ela vai estar mais fechada em relação à outra no que diz respeito ao centro dessa curva. Então, basicamente, o que é que o eixo diferencial faz? Ele faz a relação de proporção de rotação com base no sistema de engrenagem. Então, ele acaba diminuindo a relação de rotação para um sentido e para o outro, fazendo com que você faça a curva de forma perfeita, né? Antigamente, quando não se tinha, né, o eixo diferencial, acabava sendo um problema realizar as curvas, né? Então, você tinha que ter muito cuidado para o carro não capotar, né? Então, o eixo diferencial ele faz com que as rodas girem, garantindo força e a tração necessária para o automóvel, com base nessa proporção, né? Ou seja, no acionamento do motor temos a transmissão dos eixos para que as duas rodas estejam interligadas e na velocidade certa dentro de uma trajetória curvilínea. É aí que entra o eixo diferencial, como a gente comentou, né? Ele acaba fazendo essa relação de proporção. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de manutenção automotiva, né? No caso é o segundo vídeo falando sobre o eixo diferencial, né? E esse a gente vai justamente estar falando sobre aquela característica, né, que leva em consideração as rodas do automóvel estarem alinhadas e quando elas estão desalinhadas com base na relação da curva, né? Ou seja, fazendo um movimento curvilíneo. Quando você tem um automóvel de forma alinhada, né? Ou seja, de forma perpendicular, você acaba tendo a mesma relação de transmissão para as rodas. Ou seja, o sistema de transmissão ele vai manter a mesma proporção de RPM para as duas rodas, né? A gente já comentou no último vídeo, né? Então o eixo diferencial ele vai estar trabalhando com o mesmo parâmetro de rotação para as duas rodas. Só que quando a gente faz a relação da curva, existe uma situação que é o seguinte, né? As rodas elas não se movimentam como estão aqui na imagem, né? Exemplo, você girou o volante, o eixo de transmissão ele girou acompanhando, né, o sentido das rodas e as rodas também fizeram o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, você teria uma relação paralela entre as duas rodas, né? Você teria essa relação aqui paralela entre as duas rodas, só que não é assim que ocorre, né? O que é que acontece? As rodas é que fazem o movimento. Quando você faz a curva, ela fica dessa forma aqui como está no esboço, né? Ou seja, as rodas elas inclinam, né, com base no sentido de curva que você vai realizar. E aí é onde entra o eixo diferencial fazendo essa relação da proporção de giro, né? Ou seja, com base na angulação que você vai estar fazendo e no balanço que vai ser necessário para manter a proporção de giro com base na curva que você vai realizar, né? Então, com base nessa relação da curva que você vai realizar, é que ele faz esse movimento, né? Já visto que você vai ter um centro específico aí para essa curva e você aí vai ter raios diferentes com base nesse sentido de giro. No próximo vídeo a gente justamente vai estar fazendo um cálculo sobre isso aí para poder identificar melhor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de manutenção automotiva, né? Hoje é o terceiro vídeo da parte do eixo diferencial e hoje a gente vai estar justamente fazendo uma relação de cálculo, né, com base nesse sistema de transmissão. Né? Como eu tinha falado no último vídeo, né, o que tem como base de diferença é justamente o centro, né, de curvatura, né, para a realização do movimento curvilíneo do automóvel com base nas rodas do mesmo, né, o qual o eixo diferencial ele acaba fazendo essa relação de proporção. Né. Então hoje a gente vai fazer uma análise justamente de quanto é que percorre a roda direita e quanto é que percorre a roda esquerda com base no movimento curvilíneo, para vocês verem que ocorre uma diferença e o eixo diferencial ele atua justamente corrigindo essa relação proporcional da diferença. Bom, então aqui vamos supor o seguinte, né, uma situação da gente tem um raio interno, né, de curvatura 2 metros, o raio externo 3,8 metros, né, que relação é essa, né, desse raio externo e raio interno? O raio interno seria esse raio aqui menor, né, e o raio externo, consequentemente, aqui esse raio aqui maior. Né, então são essas duas identificações aí, 2 metros, 3,8 metros. A gente precisa saber qual é a circunferência maior e a circunferência menor, né? Então, como a gente já tem um raio, a gente pode estar calculando aí com base em 2π vezes o raio, né? Então, aqui eu tenho raio externo e raio interno, né? Então, substituindo aí 3,8 e 2, fazendo a multiplicação, a gente vai chegar aí 23,87 metros e 12,56, né? O que é que isso significa? Se a gente for fazer uma relação dessa circunferência aqui menor, né, for cumprir aqui, né, ela, né, que realmente não ficou na proporção, mas supondo que se essa circunferência menor, ela vai ter o diâmetro de 12,56 metros, né, ou a circunferência mesmo, ela vai ter 12,56 metros, né, ou seja, o comprimento, né, dessa circunferência, se a gente fosse planificar, né, então veja aí que é quase metade da circunferência maior, né, então essa circunferência aí não é o diâmetro vem agora. O diâmetro vai ser o dobro do raio, né? Não tem para onde correr. Então, o diâmetro maior 7,6 metros, né? Que é o dobro do raio externo. E o diâmetro menor é 4 metros, que é o dobro do raio interno. Então, aqui a gente já tem os parâmetros. O que acontece? Essa circunferência maior, né? Que está representada aqui por 23,87 metros, e essa circunferência menor, 12,56 metros, na prática, ela significa o seguinte, né? Uma roda ela vai girar vai fazer um determinado percurso, enquanto a outra vai fazer outro percurso, né, maior. Né? Então, na prática, você vai precisar manter essa proporção de giro com base nesse movimento que vai ser realizado por cada uma das rodas. Né? Então, como a gente já tem esses valores, vamos supor o seguinte, que uma determinada roda ela já tenha feito um determinado distanciamento. Né? Aqui está a fórmula, né, para chegar a essa relação, né, de transmissão, né? No caso, essa fórmula leva em relação à proporção do diâmetro da circunferência 1, diâmetro da circunferência 2, pelo percorrido no centro do diâmetro E1 e o percorrido no diâmetro do centro 2, ou seja, se a gente souber o quanto foi percorrido no diâmetro, a gente tem como identificar o que foi percorrido no outro diâmetro, né, N2, com base justamente na relação do diâmetro proporcional de cada uma das rodas. Né? Então, nesse caso aqui, supondo que a gente já identificou que, exemplo, a roda aqui interna, né, ela já percorreu 3,5 metros, né, ou seja, ela já fez esse deslocamento aqui de 3,5 metros, né, para descobrir o quanto é que a segunda roda percorreu, substituindo aqui na fórmula, a gente tem o diâmetro menor, né, que aqui é 4 metros, né, estou colocando aqui como D1. O diâmetro maior, D2, está aqui como 7,6 metros, e a gente já sabe o quanto foi percorrido pela roda 1. Então, para descobrir o quanto é que teve de proporcional para a roda 2, a gente vai ter 7,6 multiplicado por 3,5 dividido por 4. Né? Então, está aqui 3,6 multiplicado por 7,6, deu 26,6, dividido por 4 vai dar igual a 6,65 metros. Né? Então, aí você realmente identifica que uma roda acaba percorrendo mais espaço do que a outra. E é aí onde entra o eixo diferencial, fazendo essa relação da proporção do giro para que fique uniforme o movimento da curva. Né? Então, esse movimento da curva ele fica uniforme, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!